Dando continuidade ao 24º ciclo de palestras do Quinto Seu, que este ano está acontecendo de forma totalmente online. No sábado, dia 29, teremos a presença do palestrante Alexandre Pereira, que vai conversar conosco sobre o tema Onde Encontrar a Paz. Não deixem de assistir, às 4 horas da tarde, no YouTube do Quinto Seu. E para encerrar o 24º ciclo de palestras do Quinto Seu, teremos no domingo, dia 30 de agosto, o palestrante André Trigueiro, com o tema Qual o meu compromisso com a paz? Este ano, o ciclo de palestras foi realizado de forma totalmente online e teve como tema central o que é viver em paz. Agradecemos de coração a todos que participaram e convidamos a assistirem essas últimas 2 palestras no YouTube do Quinto Seu. Obrigado. Boa noite, amigos do Centro Espírita Seara Fraterna do Rio de Janeiro. Eu sou Ana Paula Vec, sou reumatologista pediatra aqui de Goiânia, faço parte da Associação Médico Espírita de Goiás e da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, no Departamento de Família. Estou muito feliz com o convite do amigo Antônio Croft para nós compartilharmos uma palestra que nós fizemos aqui para a Federação Espírita de Goiás, refletindo sobre o nosso momento atual, o que podemos aprender, o que poderemos, de repente, refletir nesse momento de crise. Eu inicio a palestra contando um pequeno trecho do livro Renúncia, do nosso querido Emmanuel. Espero que vocês gostem, eu compartilho com vocês o que eu também vivenciei, estou vivenciando nesse momento de pandemia. Um grande abraço. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. No século XVII, a França e toda a Europa é avassalada por uma pandemia, a varíola. Ela leva à morte várias e várias pessoas, não respeitando crença, não respeitando sexo, idade, status. As pessoas foram convidadas a permanecerem em suas casas, em quarentena, os comércios fechados, e o desespero tomou conta da França. E como não poderia ser diferente, da casa dos Villamil. Antero, um homem de negócios, bem-sucedido, via-se dividido entre os afazeres domésticos, já que os funcionários da casa haviam adoecido, e o cuidado com o tio, que estava entre a vida e a morte, e a prima que ele tanto amava. Naquele momento ele se revolta, entra em desespero, porque de que adiantava todo o seu progresso profissional, as sacolas cheias de moedas, se ali ele se deparava com a morte aos seus olhos e estava de mãos atadas. A pessoa que ele mais amava estava entre a vida e a morte e ele permanecia com o pensamento de que poderia ficar só. Madalena, diante de toda essa crise, ao contrário do primo, diz para ele: a providência divina saberá a razão de nossas provas agudas e somos bastante pequeninos para discutir os desígnios do Pai Celestial. Todos nós passamos por crises. Muitas vezes ela vem na forma de uma doença, de uma enfermidade. Outras vezes na perda de um ente querido, ou na dificuldade financeira. O fato é que toda crise, quando ela vem, muitas vezes nós não conseguimos compreender o seu propósito, mas ela vem como um convite de Deus à mudança. É como se Deus já visse em nós os progressos, a possibilidade de progredir,
Já visse em nós todo o aprendizado, a força de que nós temos para, naquele momento, dar um passo a mais, de sairmos daquele patamar e subir, atingir novos patamares de comportamentos e, por que não, de aquisições espirituais. Então, toda crise é convite de Deus à mudança. E por que as crises muitas vezes são dolorosas? Emmanuel vai nos esclarecer no livro Fonte Viva, capítulo 147, que há muitos sentimentos que nos animam há séculos e passam apressados do coração para a mente e voltam da mente para o coração, sempre os mesmos, sem nenhum acesso à luz espiritual, até que venha a dor e provoque toda mudança. Nos instiga de uma forma bastante imperativa a ter outros olhares, a ver as coisas de uma forma diferente e sempre mais elevada. André Luiz também nos diz a mesma coisa no livro Entre a Terra e o Céu. Ele diz que depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Portanto, a crise é sempre convite à mudança. E nesse momento em que todos nós estamos vivendo a mesma crise, o mesmo convite, eu penso que é um momento ímpar, é um momento único de grandes voos da nossa própria alma, de grandes ensinamentos. E quais seriam esses ensinamentos? Eu vou dividir com vocês as minhas reflexões. Pode ser que alguém em casa esteja aí pensando, poxa, mas eu vi de outra forma, eu estou vendo esse momento de crise de outra forma. Então eu peço licença para vocês, meus amigos, para colocar aqui as minhas reflexões e convido-os a refletir comigo. Nesse momento em que nós não podemos sair para trabalhar, que nós não podemos ir ao supermercado, não podemos ir a restaurantes, os comércios são fechados, os shoppings, os cinemas, os teatros, as feiras públicas. É um convite, é uma demanda exterior pedindo para que nós fiquemos em casa, não é isso? Somente as coisas essenciais vão funcionar, estão funcionando. Alimentação, saúde. Toda vez que temos uma demanda externa, Emmanuel vai nos dizer que as demandas externas refletem as nossas demandas interiores. Fiquem em casa é o imperativo externo. Será que não é o nosso íntimo também vibrando nessa mesma necessidade? Fiquem em casa, mas qual é a casa que nós deveremos permanecer? Eu penso que o primeiro ensinamento disso tudo é olhar para nós. Para nós espiritualmente falando. É o momento de nós despirmos, retirarmos todos os nossos papéis, as nossas muralhas, por que não dizer assim, e olhar para quem nós somos realmente, para as nossas demandas interiores, quais são as nossas verdadeiras necessidades. Nesse momento em que nós despimos dos papéis profissionais, dos papéis sociais, não é verdade? A gente não pode exercer esse papel mais. Não pode. O que será que é esse chamado? Para que é isso?
senão para nós olharmos para nós cruamente, sem nenhum disfarce, para quem nós somos de fato, para aquilo que nos faz falta de verdade. Porque enquanto estamos distraídos no corre-corre da vida, nas demandas exteriores, tentando cumprir todas essas tarefas, essas demandas, nós não conseguimos ouvir os clamores internos. Eu me lembro da passagem de Paulo nas portas de Damasco, no seu encontro memorável com Cristo, em que ele se transforma, tem o primeiro contato com sua sombra, quando Jesus o chama de: por que me persegues, Paulo? Ali ele toma contato. Poxa, eu sou um perseguidor. E naquele momento ele fica cego. E Emmanuel vai nos dizer que era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para a vida mais sublime. Talvez agora seja mais um dos grandes encontros que já tivemos com Jesus. Com certeza já tivemos outros, mas esse com certeza é um encontro de Jesus às portas de Damasco, em que somos obrigados a fechar os olhos para o mundo exterior, a nos tornarmos cegos, entre aspas, para voltarmos o olhar para as nossas demandas internas, para observarmos as pequenas feridas, também observarmos os pequenos encargos que carregamos, os ressentimentos, mágoas, e que nós não precisamos mais deles. Quem sabe é o momento de nós avaliarmos o que realmente importa. Emmanuel nos diz no livro Paciência: nessas ocorrências, as crises, surge o momento de exame em que nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. O que eu já conquistei? Quais valores eu já consegui amealhar? Quais são as minhas grandes dificuldades, as minhas grandes dores? Acolhê-las com carinho, com perdão, com paciência. Então estamos todos no mesmo barco, nesse doloroso caminho do autodescobrimento, sim, porque ele é doloroso. Estamos todos no mesmo barco, obrigados a olhar para as nossas feridas, tomar contato com as nossas dificuldades. E a segunda reflexão que a gente fez é dar valor ao essencial. Com tudo isso aí, né? Nada que é supérfluo está funcionando, não é assim? Poxa, o que está externo reflete o interno, não é assim? O que é aqui dentro que eu não estou precisando mais? Que não é essencial, que eu posso me desfazer, me despedir? Será que eu não posso me despedir da minha mania de controle? Quantas vezes nós nos magoamos simplesmente porque a nossa vontade é contrariada? Quantas vezes? André Luiz vai nos dizer no livro Nosso Lar que o umbral é um lugar de desesperados. Toda vez que o comboio não vem, toda vez que o carteiro atrasa, nós nos desesperamos simplesmente porque não vemos as nossas vontades, os nossos caprichos sendo atendidos pela vontade de Deus. São palavras de Lisias no livro Nosso Lar. E que mais para frente eu vou dizer também que é uma das minhas reflexões, não desesperar. Porém, quantas vezes nós nos magoamos simplesmente porque o que planejamos não acontece? Quantas vezes nos magoamos porque planejamos ou esperamos que a pessoa amada, que o filho, que o amigo, que o colega faça de uma determinada forma e ele não faz. Ou ele faz uma escolha que não é aquela que nós achamos a mais correta.
Quantas vezes julgamos e criticamos o outro simplesmente porque ele pensa diferente, pensa ou vive diferente de nós. Nem aos templos religiosos podemos ir mais. Realmente estamos sendo convidados a olhar para nós, tomar contato com uma forma diferente, eu e Deus. Agora sou eu tomando contato comigo, com a parte divina que há em mim. E quando eu olho para essa parte divina, eu consigo perceber que há muita coisa já conquistada em mim e em você, mas que também existe muita coisa que nós não precisamos mais. Nos despedir então de ressentimentos, perdoar, desapegar de construções, castelos mentais que idealizamos como forma de felicidade e que, de repente, nesse momento em que o importante é permanecer bem, permanecer vivo, permanecer bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente, essas coisas que não conquistamos não são mais importantes. E aí nós vamos descobrindo outras formas, de sermos felizes. Nós vamos descobrindo que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Nós sabemos da fórmula da felicidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 922, os Espíritos já nos disseram que a gente precisa de muito, muito pouco para ser feliz. Possuir o necessário, ter a consciência tranquila e ter fé no futuro. Fé é ter certeza que Deus nos ampara, que o autor da vida é o nosso Pai. É Ele o grande escritor dos destinos humanos, do meu, do seu. Então nada chegará até nós sem que antes tenha sido avaliado por Deus. Nenhuma crise, nenhuma dificuldade chega até nós sem que Deus tenha avaliado a nossa capacidade de superar, de aprender, de progredir. E Ele jamais nos deixou sozinhos. Jamais. Então, dar valor ao que é essencial, jogar fora, Parece aquela música do Paralamas do Sucesso. Hoje eu joguei tanta coisa fora, coisa que nos pesava no ombro. E aí a gente vai ficando mais leve, porque a gente vai dar valor ao que importa, não é? Pequenas querelas, discussões no trabalho, pequenas disputas, o que estão pensando ou falando de nós, nada disso importa. O importante é se você está bem aqui, se você está em paz. E a gente só vai estar em paz se a gente estiver em consonância com o nosso planejamento reencarnatório. E como vamos saber? Tomando contato com o nosso interior, com o nosso templo íntimo, com a nossa casa espiritual, com a nossa essência. Ficar em casa, tomar contato com o nosso eu, com os nossos anseios. Quantas vezes, olhando para trás, nos distraíamos, procurávamos céleres, o contato com o celular, as séries na TV ou no trabalho infindável, para justamente diminuir as nossas angústias, sem perceber que atarefados que estávamos distraídos da grande proposta, do grande encontro. Perdíamos o grande encontro com o amor que muitas vezes sentava ao nosso lado, colocava a mão no nosso ombro e dizia assim: minha filha, estás tão atarefadas com tantas coisas, enquanto que só uma coisa é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes estamos no corre-corre para o suprimento material, para as conquistas materiais,
enquanto que tudo que se compra vence, perde ou estraga. Só os valores imorredouros da alma permanecem. Tudo passa, os anseios se decantam, as necessidades se transformam. Só o perfume das virtudes que conquistamos, das consolações que conseguimos esparramar, permanece. O que temos buscado em nossa vida? Necessidades de um minuto ou respostas para todo sempre? Tudo passa. Somente Jesus trouxe o pão imperecível, a veste que não se rompe, o perfume inesquecível. O seu convite não vence, não prescreve e permanece vivo em cada um de nós. Convite a transformar, a deixar velhos hábitos e refrescar o olhar para novas propostas, novos modos de pensar, de se comportar, de sentir, sem julgar-se, sem julgar o outro, porque em essência somos todos iguais, filhos de Deus, buscando a felicidade, buscando o caminho. E não existe nenhum caminho pronto. A verdade é que cada alma nesse instante está sendo convidada a encontrar o seu próprio caminho. O seu próprio caminho ao reencontro com Jesus. E dessa forma a vida vai se descomplicando, né, não? Se tornando mais simples, aí a gente percebe que a gente não precisa daquele tanto de coisa que a gente estava pensando que precisava, não é? Você sabe que as pessoas que estão com doenças terminais ou próximas da morte, ela tem umas reflexões incríveis, porque realmente elas tomam contato com a essência do universo. E uma cuidadora de pessoas, né, com cuidados paliativos, reuniu 5 arrependimentos comuns dessas pessoas e que para mim são grandes verdades. O livro chama 5 arrependimentos antes de partir. Ela percebeu que as pessoas gostariam de ter vivido a vida que desejava e não aquela que os outros pensavam para ela. Então, nesse momento, quem sabe, nós não possamos repensar as nossas escolhas e ver se realmente nossa vida tomou o rumo que a gente queria. E será que aquilo que eu queria há 20 anos atrás, a Ana Paula de 20 anos atrás, tinha uma expectativa, uma pintura de felicidade que a Ana Paula agora, de 20 anos depois, não tem. E muitas vezes a gente entra nessa busca incessante, nesse vazio, porque a gente não realizou aquilo que nós de 20 anos atrás queríamos, de 10 anos atrás, sem perceber que nós mudamos, que as nossas necessidades mudaram e que a gente está bem do jeito que a gente está. Muitas vezes nós tomamos um rumo que a nossa vida familiar foi levando e que não era aquilo que nós pensávamos para nós. Olha que presente, ter tempo para olhar para nós mesmos, para a nossa essência e ver se estamos em consonância conosco, com as nossas propostas da nossa encarnação. Não queria ter trabalhado tanto, é um outro arrependimento. Observar se a nossa profissão é isso mesmo que a gente quer. Trabalhar não é o problema, trabalhar é maravilhoso, desde que a gente trabalhe com alegria, com prazer. Se a gente está no trabalho só para cumprir uma carga horária, só para receber o salário no final do mês, de repente a gente tem que avaliar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nesse livro ela conta várias histórias de pessoas que se sacrificaram, sempre esperando uma aposentadoria e iam se arrastando por uma vida que não gostavam, sempre esperando que quando se aposentassem fossem realmente viver o que queriam. E são tomadas pela surpresa
aposentam-se e são tomados pela surpresa de um câncer, por exemplo. Meus irmãos, a gente tem que buscar ser feliz hoje, mesmo que contrarie as perspectivas do mundo de ganhos financeiros, de estabilidade profissional, de rótulos aí. Estamos sim sendo convidados a ver o que realmente nos traz bem-estar e felicidade. Eu queria ter tido coragem de expressar meus sentimentos, dizer eu te amo, abraçar quem a gente gosta. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma videochamada, vamos escrever no WhatsApp, botar os emojis aí. Eu te amo. Vamos falar para o pai, para a mãe, se a gente tem eles aqui presente. E se a gente não os tem aqui, fisicamente, em pensamento, em oração, dizer para os filhos também, eu te amo, dizer para os amigos, eu gosto de você, sinto sua falta. Eu queria ter estado mais perto dos meus amigos e queria ter me feito mais feliz. E não pensando no resultado, mas ser feliz no dia de hoje, com o que temos para hoje. Não é? A gente sempre tem aquela sensação que a felicidade é algo que está muito distante de nós, é algo que a gente não conquistou. Não é verdade, a gente não precisa muito para ser feliz. Vamos ser felizes no dia de hoje. Estamos vivos, temos o que comer, então estamos bem. Nunca desesperar. O pensamento é força viva, é matéria atuante em nós e no universo. Tudo o que pensamos reflete no nosso corpo físico. Também reflete em quem está ao nosso lado, na nossa atmosfera psíquica, influenciando o outro, encarnado ou desencarnado, mas também o universo. Isso é tão verdade que se nós pensamos em tragédia, o nosso corpo já está vivendo aquela tragédia. Se eu pensar num limão azedo, a nossa boca já vai salivar. Então, se pensarmos em tragédia, antes de vivenciá-la, estaremos vivendo a tragédia. Se estamos passando uma dificuldade confiantes, sem desespero, a informação que o nosso cérebro passa para o nosso corpo é outra. É de sossego, é de paz, libera endorfina, libera serotonina. Se a gente pensa que eu amo, eu agradeço a minha vida, eu agradeço a Deus, eu amo as pessoas que estão à minha volta, eu amo o planeta, isso é liberado do nosso corpo. E como nós já falamos, né, André Luiz nos relembra que toda vez que nos desesperamos, entramos em sintonia com as mentes desesperadas que compõem todo o umbral. E eu não poderia deixar de dizer que muitas vezes a gente se desespera por medo. É natural termos medo de desconhecido, é natural que tenhamos medo por necessidade, pelo instinto de conservação, mas não podemos nos demorar nele. Identificar o medo e procurar nos acalmar. Se o meu pai, o seu pai, é o autor da vida, ele conhece os meus pensamentos, os seus, ele conhece a quantidade de fios do meu cabelo, esteve na formação dos meus ossos, como ele poderá deixar que algum mal nos atinja? Mesmo o mal aparente tem ali um bem maior. Então tá tudo certo. E André Luiz vai nos dizer no nosso lar, naquele momento da Segunda Guerra, 1939, o governador reuniu todos do nosso lar, convocando para que eles se preocupassem com o pensamento, que tivessem muito cuidado com o pensamento. E Narcisa vai dizer que ali eles iam organizar o serviço hospitalar de preparo no nosso lar para receber as pessoas, mas também exercícios adequados contra o medo. E André Luiz fica admirado. Como assim? Contra o medo? Né? O governador ele acionou 30 mil voluntários, trabalhadores, porque tinha o bônus hora, para trabalhar nesse serviço de receber os hospitais de urgência, 10 mil pessoas lá na defesa, mas também nessa organização contra o medo. Ela vai dizer assim,
Talvez você estranhe, André, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. O medo é destrutivo. Ele nos destrói mais do que a ação, qualquer ação externa, seja ela de vírus, de doenças, de ataques. Então, não temer. O que te parece sofrimento agora será a glória do seu futuro espiritual. É o que nos diz essa de Queiroz no livro A Inquisição e o Outro Lado. Então, se nós estamos diante de um problema, de um desafio, de uma crise, que a gente não encontra a solução, não está nas nossas mãos, consertar esse problema, resolver esse problema, a gente entrega para Jesus. A gente confia, como nos diz Alcione no livro Renúncia. E aí, talvez, a única força que a gente tem é de mudar o nosso pensamento. Lembra? Não temer, não desesperar. Então, a gente olha para a crise, para o desafio, e ao invés de pensar assim, oh meu Deus, como eu vou fazer? Estou desesperado, nós vamos olhar para o desafio e vamos pensar, está tudo bem. Tudo está acontecendo para o meu bem maior. Dessa experiência, só coisas boas virão. Só coisas boas eu levarei para mim dessa experiência. Estou segura. Deus está comigo. Eu estou com Deus. Eu percebo o amparo da espiritualidade. Seja o caminho A, B ou C, tenho certeza que esse é o melhor caminho que Deus destinou para mim. Confiar. Estar sereno. Se eu confio que tem uma mão amorosa guiando o meu destino, que é a mão do autor da vida, eu tenho que confiar que tudo está bem. Gesiel, irmão de Abigail, na prisão, eles tinham perdido o pai, a mãe já havia falecido, eles viram perderam todas as suas terras, foram julgados e presos. E ali eles lembravam da mãe, que sabia sempre confortá-los quando criança. Porque ela ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso. Mesmo no maior sofrimento, na maior vergonha que os judeus passavam, eram humilhados, Deus era bom. Que nas enfermidades Ele corrigia o corpo. E que nas angústias da alma Ele nos esclarecia, iluminava o coração. E ele sempre lembrava que a mãe sempre levava eles a pensar em coragem e alegria, fazendo-lhes sentir que a criatura convicta da paternidade divina, quando nós temos certeza que Deus é o nosso Pai, a gente anda no mundo fortalecido e feliz. E ela completa: os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das vontades divinas, com alegria, com força, com coragem. Então, confiar. O que será do amanhã? Vamos viver o dia de hoje. Amanhã, os problemas de amanhã. Ao dia de hoje, os problemas de hoje. Confiantes. E aí, para a gente encerrar, eu vou me recordar de Paulo. Mais uma vez, Paulo. No final do livro, ele está sereno, o seu algoz está trêmulo, e ele diz: filho, cumpre a sua tarefa, sem desespero. E assim que ele desencarna, Emmanuel diz que ele percebe que mãos o levam para uma árvore, e ele se encosta sem forças, e ali ele percebe que está sozinho, tem vontade de levantar, abrir os olhos e percebe que está certo. Eu fico pensando assim,
que ele podia ter tido várias atitudes. Ele podia ter se revoltado, se rebelado, questionado Deus. Ai, Jesus, como é que é esse negócio? Eu te segui aqui a vida inteira, me sacrifiquei para chegar aqui, continuar cego? Ele podia ter ficado desesperado, sentindo-se abandonado, mas não. Ele tinha certeza que ele não estava sozinho. E nesse momento, serenamente, tranquilo, confiante, ele pergunta: Ananias, é você, meu amigo? Sim, Paulo, sou eu. Jesus me enviou para que novamente eu lhe restituísse a visão. É muito lindo isso, né? Confiar. Que nós possamos ser como Paulo, confiantes. Confiantes de que jamais estivemos sós. E que mesmo na cegueira, né, para o mundo material, neste momento, que nós tenhamos muita luz nos olhos para iluminar o nosso tempo íntimo. E que esse contato com Deus, com o nosso Pai, se faça maior neste momento. E eu gostaria de encerrar, meus amigos, com um texto de Emmanuel que está no livro Momentos de Paz. Disseram que não vencerás em teus empreendimentos, que o teu doente querido está no clima de morte, que atravessarás longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalentas, que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra, constantemente sobre pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, o burburinho exterior. Quem vai saber? Quem vai saber o que nos espera? Nós sabemos. Se nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, autor do universo, nada deverá nos atemorizar demoradamente, porque apenas uma fatalidade nos espera, a plenitude da vida. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, sobretudo nos momentos de crise, acredita que Deus está conosco, que sempre a dificuldade vai passar e sempre o melhor haverá de nos aguardar. Que nós possamos caminhar confiantes, serenos, tranquilos e em paz. Logo, logo estaremos juntos, logo, logo tudo isso vai passar e com certeza sairemos dessa crise renovados e melhores. Um grande abraço.